Final de semana, reunir os amigos, estar em família, nada melhor do que um super churrasco. Para nos ensinar aquelas dicas top, estamos convidando Bruno Fajardo. Muito prazer, Bruno. Muito prazer. Muito obrigado de estar aqui com a gente no canal da Casa do Arroz no YouTube. E fala um pouquinho pra gente aí, Bruno, o que a gente vai aprontar hoje aqui? Então, muito feliz por estar aqui, pelo convite. Como você já disse, meu nome é Bruno Fajardo, trabalho há alguns anos com um restaurante, né? Atualmente com o restaurante Trajano, em Volta Redonda, e vim ensinar vocês a fazer o básico do churrasco e algumas dicas especiais. Maravilha! Então, vamos aprender! Então, pessoal, hoje em dia nós temos uma variedade muito grande de qualidade de carne, tipos de cortes para nós fazermos nosso churrasco. Então, assim, hoje nós vamos preparar alguns cortes de 3 marcas diferentes, de qualidade espetacular, que é a cara preta, a linha maturata da Friboi e da Bassi. E a gente vai fazer uma linguiça da Perdigão também na brasa. Então, assim, os cortes que nós vamos fazer hoje são cortes menos conhecidos. O Denver Steak, por exemplo, que é feito do miolo do acém, é muito pouco conhecido hoje. O assado de tira, que é um corte tradicional argentino, muito saboroso. O bife ancho, que também é muito feito na Argentina, quase ninguém conhece, que também na França é chamado de entrecôte. Hoje nós vamos preparar esses com o sal de parrilla, que é o mais adequado para fazer nosso churrasco. Uma dica para você fazer o seu churrasco também com cortes mais tradicionais, um corte muito saboroso, que tem uma gordurinha também parecida com a picanha, é a maminha, também tem uma gordura entremeada boa. A alcatra, quando de um bom açougue, de um bom supermercado, sem erro. O famoso contrafilé também é bem macio e tal. Então a gente tem uma variedade muito grande de carne. Então, a primeira dica que a gente vai ter no nosso churrasco vai ser abrir o saco de carvão. Então, assim, o saco de carvão ele já vem pronto para ser aberto, sem rasgar e sem fazer bagunça. O saco de carvão ele tem 2 lados da cordinha. O lado comprido e o lado pequenininho. Você vai puxar pelo lado pequenininho. Se precisar, dá um cortezinho ou corta com a tesoura. Depois que você desfez o nó, você vai puxar a cordinha e vai abrir sem nenhum trabalho. Agora vamos acender a nossa churrasqueira. Para a gente acender a nossa churrasqueira, tem algumas dicas. Antigamente a gente usava vários truques de nossos pais, nossos tios, que colocava pão com óleo, pão com álcool. Hoje em dia a gente tem muitos produtos mais práticos para usar. Então, por exemplo, o carvão ele tem 2 tipos de pedaços ali dentro, né? Tem os pedaços menores e os grandes. E para acender a churrasqueira, a gente vai usar os pedaços menores e a gente vai usar um acendedor de carvão, tá? Que aí hoje em dia é mais prático e mais seguro a gente fazer isso. Que é só a gente montar os pedacinhos pequenos na churrasqueira, colocar um pedaço de, se for pastilha, ou aquele álcool próprio para acender a churrasqueira, e é muito mais prático e seguro. Nós vamos começar a nossa preparação pelo bife ancho. O ancho significa grande ou grosso. Então, quando você for fazer ele na churrasqueira, você vai cortar ele com aproximadamente uns 2 dedos de largura, tá? E o que muita gente tem dúvida, a fatia que vai na churrasqueira. Hoje a gente vai desmistificar isso. Nós vamos cortar o bife ancho contra as fibras, com 2 dedos de largura, para ficar um bife alto, para você não errar no ponto. A característica do bife ancho é ele ter a gordura no meio da carne. Ao contrário do contrafilé e do chouriço, que tem uma capa de gordura em cima. E ele tem mais gordurinha entremeada, que faz com que a carne fique mais saborosa. Um outro corte menos popular no Brasil, mas muito saboroso, é o assado de tira. É o corte mais tradicional da Argentina. Ele é retirado das primeiras costelas do boi, na região do peito, transversalmente das 5 primeiras costelas. Então, é uma carne extremamente macia, com muita gordura entremeada, que dá um sabor muito mais acentuado, muito mais suculento. Dá pra ver na carne que ela tem os 5 ossos, né? Você não vai tirar nada para poder fazer a carne. A gente pode fazer a salga da carne antes ou depois, né? No caso do assado de tira, como é um bife bem mais grosso, a gente vai salgar ele uns 5 minutinhos antes de colocar na churrasqueira.
Os outros cortes nós vamos salgar antes, uma outra fatia nós vamos salgar depois de assado, para vocês verem a diferença. E para acompanhar nosso churrasco, nós vamos fazer linguiça toscana. Hoje nós temos aqui a linguiça toscana perdigão na brasa, que é de uma qualidade superior. Ela tem com vários recheios, né? Hoje a gente vai trabalhar com pimenta biquinho e a linguiça com alho e ervas. Então assim, são linguiças gourmets mesmo, porque elas são feitas com uma qualidade de carne melhor, são feitas só com pernil, então a suculência dela é melhor. E hoje a gente vai fazer o que ninguém faz, que é não furar a linguiça, que é um pecado com a linguiça boa. Agora nós vamos falar um pouco do Denver Steak, um corte muito tradicional americano, mas que no Brasil nós conhecemos muito pouco. Ele é feito do miolo do acém, a parte mais nobre do acém, né? Então nós não temos o costume de fazer, por exemplo, um churrasco com acém, mas esse corte é completamente diferente. Dá para ver que ele tem muita gordura entremeada, isso dá uma suculência muito grande na carne, que assim, é uma coisa espetacular. Você já compra esse corte pronto, porcionadinho, por exemplo, hoje a gente está fazendo o Denver Steak da cara preta. Esse é um corte que nós vamos cortar com de 2 a 3 dedos, a gente vai cortar ele bem grosso, para depois a gente cortar ele contra a fibra. No começo nós colocamos os pedaços pequenos de carvão, colocamos a pastilha para acender o fogo e aos pouquinhos a gente foi só alimentando o fogo com cada vez mais carvão. Você fazendo assim, a churrasqueira ela fica no ponto muito mais rápido e na medida que vai dando a brasa, você vai colocando os pedaços grandes de carvão e rapidinho ela chega no ponto. Então ela já chegou no ponto que é só brasa, já vai abaixar esse fogo que está aí e o certo é você fazer o seu carvão só com brasa. E para você sentir a hora correta de você começar seu churrasco, é você saber a temperatura ideal. A temperatura ideal da churrasqueira, você vai medir pelo calor na sua mão. Você vai aproximar a sua mão no máximo até uns 15 centímetros da brasa, tá? E você não vai conseguir segurar a mão ali 5 segundos. Já está no ponto para a gente começar. Agora é a principal parte do churrasco, salgar a carne e como salgar a carne. Então nós vamos começar falando de qual sal você vai usar para fazer o seu churrasco. Muita gente fala, é sal grosso, é sal fino, então a gente vai usar o sal correto. O sal fino, ele é usado somente para cozinha. O sal grosso, ele é usado para carnes grandes e de assamento prolongado. É a costela de fogo de chão, que vai ficar lá 5, 6 horas pegando aquele fogo ao redor. A gente precisa de um sal que tenha o grânulo entre o sal fino e o sal grosso. Esse sal é o sal de parrilla, tá? Então a gente vai usar um sal de parrilla hoje tradicional, sendo que tem vários outros temperos que você pode fazer junto, com chimichurri, com pimenta do reino. Hoje em dia nós temos vários tipos de sal de parrilla. Como salgar a carne, né? Tem muito vídeo na internet que fala salga a carne antes ou salga a carne depois. Hoje nós vamos fazer dos dois jeitos. Nós vamos começar salgando uma peça de bife ancho e deixando a outra sem sal, para a gente poder cortar ela sem o sal e colocar o sal de finalização. O sal de parrilla também é um sal de finalização. Nós vamos salgar de cima, tá? Não vamos salgar a carne perto, porque você corre o risco de salgar mais um pedaço, mais uma parte do que a outra. Vamos aproveitar a brasa quente e já vamos colocar a linguiça. Não vamos colocar a linguiça no local mais quente da churrasqueira para não assar muito rápido por fora e ficar crua por dentro. Então vamos colocar um pouquinho mais atrás ou um pouco mais na frente, então um pouco menos quente.
Uma dica bem simples também é você usar um pegador próprio, né, um pegador de carne para você utilizar, para você tanto virar a carne quanto manusear a carne para a tábua e não utilizar o garfo. Por quê? Toda vez que você espeta a carne, ela vai perder um pouco do líquido, um pouco do suco dela. Então ela tende a ficar um pouco menos suculenta. Você virando a carne, manuseando a carne com uma pinça, você mantém toda a qualidade da carne, toda a suculência dela do jeito que ela tem que ser. Uma dúvida muito comum que a gente tem no churrasco é quando virar a carne, né? Tem muita gente que fica virando a carne esperando dar o ponto. Então o que nós fizemos? Nós colocamos a carne na brasa bem quente, deixamos uns 3 minutinhos e agora eu vou mostrar como que ela fica quando a brasa está muito quente. A carne ela tem que dar essa crostinha para ela não perder o suco da carne, para depois você virar ela. Então, quando nós vamos tirar nossa carne do fogo, a gente tem que tomar cuidado de deixar ela descansando de 1 a 2 minutinhos para poder o suco da carne que foi para a ponta voltar para o centro, para não, na hora que você cortar a carne, não ficar escorrendo aquele sangue e ficar menos suculenta. Então, nós vamos cortar as duas agora. Essa foi que nós salgamos e essa é que não está salgada. Essa carne nós não salgamos. Então agora vamos fazer o processo de salga de finalização, tá? Nós vamos cortar ela na espessura que vocês preferirem. Eu prefiro um pouco mais grossa, tá? Sempre com a faca bem afiada. E nós salgamos ela no final. Como ele é um sal de finalização, ele derrete mais rapidamente. Então ele vai derreter um pouquinho com o calor da carne e vai acabar de derreter na sua boca. E agora ficou pronto o nosso Denver Steak, que é o miolo do acém. Nós fizemos o mesmo procedimento, né? Nós salgamos uma posta, né? E a outra ficou sem sal. Essa reação que dá em cima da carne, que chama reação de Maillard, que dá essa crostinha que impede que perca o líquido, ela acontece mais rápido na carne sem sal, tá? Mas nada impede, se a churrasqueira estiver bem quente, de fazer o mesmo processo na carne salgada. Então agora que nós já cortamos o nosso Denver Steak, esse daqui ficou um pouco ponto para menos, tá? Esse também. E nós vamos salgar ele, o que nós fizemos sem sal, com o sal de parrilla com chamichurri. Sempre de cima para não salgar demais. Então, nós vamos fazer agora o assado de tira. Como nós vimos agora há pouco, hoje do dia nós temos vários tipos de sal de parrilla, né? Sal de parrilla com chamichurri, com alho, o sal de parrilla tradicional. Então, por exemplo, nosso assado de tira aqui, nós vamos colocar 2 postas. Nós vamos colocar um com sal de parrilla com chamichurri e o outro com sal de parrilla tradicional. Esse nós não vamos fazer sem sal, por ser um corte mais grosso, pode ser que no meio da carne fique sem gosto. Então nós vamos salgar uns 3 minutinhos antes para a gente colocar na churrasqueira. Enquanto o Bruno tá ali na churrasqueira, eu vou fazer um drink que a gente já fez aqui no canal, porque churrasco combina com um delicioso drink. Vamos lá? Coquetel mediterrâneo. Para esse drink, eu vou usar a vodka Infusion, que é a novidade aí da Smirnoff, essa aqui é de melancia com hortelã. Vou usar também um chá de frutas vermelhas, que esse é ideal para água gelada, para usar em drink mesmo.
tônica e fatias de morango e hortelã. Vamos lá? Agora eu vou colocar 75 ml da vodka. Eu vou usar o chá de frutas vermelhas. Fatias de morango, hortelã, 2 folhinhas de hortelã. Agora a gente completa com gelo e para finalizar vou completar com a tônica. Dá uma leve mexida e tá pronto. Drink mediterrâneo. Então, nós tiramos a nossa linguiça do churrasco. Lembrando que nós não colocamos a linguiça no meio da churrasqueira, onde estava mais quente, deixamos na lateral, né, um pouco mais atrás, para ir assando aos poucos, para ela ficar uniforme, tanto no meio da linguiça quanto do lado de fora. Ela dá uma dourada, só que ela não fica seca, igual a gente está acostumado a ver. E como nós falamos mais cedo, nós não furamos a linguiça. Então, ela perde muito pouco líquido, então ela fica muito mais suculenta. Vamos cortar nossa linguiça agora. Então, muita gente fala que cortar a linguiça de comprido, redondinha, seria mais um gosto pessoal e de estética, tá? Porque no sabor não interfere. Essa linguiça é a de pimenta biquinho, né, na brasa Perdigão, que é fenomenal. E o nosso assado de tira ficou pronto. Muita gente tem dúvida como cortar o assado de tira, se tira os ossos fora, se não tira os ossos fora, tá? Nós vamos cortar paralelo, entre os ossos, vai ficar alguns pedaços com o osso e outros sem o osso. Estava aqui nos bastidores e posso afirmar que essas carnes estão espetaculares, Bruno. Fantástico! E agora, eu fiz uma interação aí no Instagram aqui durante as gravações e tem muita dúvida em relação a churrasco, né? Salga antes, depois, temperatura da brasa, fogo. E aí? Fala um pouquinho pra gente aí, Bruno. Tá, eu vou tirar algumas dúvidas rápidas que todo mundo tem. Né? É a dúvida do fogo e da brasa. Né? Igual quando nós fizemos mais cedo, nós deixamos a brasa bastante tempo antes de começar o churrasco. Né? É necessário ir pelo menos 1 hora para você começar a fazer o seu churrasco. Você vai colocar o carvão, acender e não adianta ficar tentando botar fogo rápido. Então, o fogo em si atrapalha o churrasco. O churrasco muito bom mesmo é feito só com a brasa quente, com a brasa incandescente. Né? E quanto a salgar antes ou depois, que também é uma grande dúvida, nós fizemos os 2 procedimentos, tá? Vimos que os 2 ficam muito bons, tá? E assim, quem quiser experimentar, faz a salga depois, que vai sentir toques diferentes, suculência diferente e vai gostar. Posso afirmar pra vocês, ó, nota 10, campeão esse churrasco. Muito obrigada, Bruno. Tá tudo uma delícia. Eu já tô doida pra experimentar esses aqui.